Eu sou Alessandra Santos, filha do seu João e da Dona Divina. Tenho 1,81 m de altura, negra. Nem sempre fui bem resolvida comigo, mas fui muito amada na minha infância, na minha adolescência. Mas também sofri coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse viver e elas machucaram. E não foi pouco, machucaram muito, me doeu, sangrou, mas eu sou essa. Eu sou a que fala a verdade, que dou risada, que choro, que fico brava. Afinal, eu tenho um temperamento colérico. Para quem não sabe o que é um temperamento colérico, ele não está vinculado com cólera de estou brava, mas é uma pessoa determinada e que algumas vezes tende a precipitar nas suas atitudes. Mas a mulher apaixonada por Deus, não quebro princípios e valores, sou leal aos meus amigos e sou uma eterna sonhadora com os pés no chão. Eu gosto de realizar coisas. Essa é a Alessandra. Eu fui muito amada. Eu não tenho nada na minha infância que me remeta à dor dentro da minha casa. Eu fui muito amada, brinquei muito de coisas muito comuns, né? De pulo elástico, de rouba-bandeira, de queimada, de tudo. Mas também eu vivenciei algumas coisas na minha infância que me machucaram e que me marcaram. Mas é interessante que quando você é machucada, depois você ressignifica aquilo. Então eu sou muito alta e já muito nova eu já era alta. Então eu era sempre a maior da turma. Eu sempre ficava na fila, era mais nova, mas sempre era a última. E aí isso me causou alguns contratempos que foram muito preciosos para o meu crescimento. Doeu. Mas a menina que era risonha, que era brincalhona, que era divertida, se tornou uma menina introspectiva, cheia de medos, cheia de segredos para si e com muita dor na alma. O que resultou diretamente ou indiretamente em algumas coisas na minha saúde. Eu passei uma fase da minha infância, adolescência e juventude muito doente na questão do pulmão. E quando eu fui estudar sobre o pulmão, o que levava uma pessoa a ficar doente no pulmão tinha muito a ver com a dor da alma. Eu fui muito criticada, sofri muito bullying, e para uma criança administrar isso é muito complicado. Então, alguns dos adjetivos que me davam: espanador de lua, girafa, canelão, essas coisas que hoje eu dou risada, mas que na época para uma criança era muito duro. Então eu me sentia muito fora da caixa, porque assim, mas não fora da caixa no sentido hoje, como a gente usa a palavra. Eu me sentia fora do meio, porque todas as minhas coleguinhas eram baixinhas, elas eram pequenininhas, elas eram do cabelinho lisinho, e eu era diferente, né? Eu tinha 2 tranças enormes, que minha mãe fazia maristiquinha, ela adorava aquilo e eu detestava. Eu era muito magra, das pernas bem compridas e bem secas. Então, assim, se um vento batesse, me quebrava no meio. E aquilo era motivo das pessoas me machucarem muito. A fala delas me machucou muito, me machucou de forma absurda. Então, a menina que era sorridente foi perdendo ao longo do tempo o sorriso. E, diante dessas coisas todas, eu fui criando um mundo paralelo. Eu tinha um mundo que era minha escola e eu tinha um mundo que era só meu. E aí passou um tempo que eu queria viver só no meu mundo. Eu era muito fechada no meu quarto. Eu não me relacionava muito com as pessoas porque eu me achava totalmente fora do eixo, fora do padrão. Eu não me sentia pertença. Eu não me sentia pertença de alguns lugares. O único lugar que me fazia muito bem era dentro da minha casa, e até dentro da minha casa eu comecei a ficar muito introspectiva. Essa era um pouco da Alessandra. Eu tive um pouco da minha infância roubada, não por coisas que aconteciam dentro da minha casa, porque isso, graças a Deus, não aconteceu, mas com situações que eu vivenciei fora. E aí eu passei de uma menina que ria muito a uma menina que não ria nada. Eu deixei de ser feliz. Na minha infância e início de adolescência, eu tive 2 fatos que foram muito fortes e me marcaram absurdamente. Eu estudava numa escola X, escola de bairro, e era época de festa junina. Como eu era muito introspectiva, eu nunca queria fazer nada
comemorações de escola, tipo Rainha da Primavera, Rainha da Pipoca, essas coisas eu nunca participava porque eu tinha convicção que eu não seria rainha de nada. Mas um ano eu decidi dançar quadrilha. Eu falei que ia, e aí escolheram um par para que eu dançasse. Nós ensaiamos e nós ensaiamos umas 2 vezes. Quando foi na terceira vez, eu devia ter o quê? Uns 9 anos. Ele virou para a professora e disse assim: mas eu não quero dançar com essa macaca. E aí, aquilo ficou assim tão forte e ele começou a rir, macaca, macaca, macaca. Com 9 anos é muito complicado você administrar isso. E ele ria e falava assim: não, ela é muito feia, eu gosto das meninas bonitas. Aí já machucou bastante. Então, eu que estava tentando melhorar um pouquinho, foi um balde de água fria realmente muito forte. Depois, um outro que me marcou muito, porque atrapalhou muito a questão de ser livre em meio às pessoas, foi, eu já estava nessa questão de colégio, numa fase que eu já tinha 11 anos, 12 anos, e eu tinha um colega de turma que ele implicava comigo por causa da minha altura, e ele inventou um apelido para mim. E eu estava num colégio com pessoas mais velhas do que eu, né, porque tinham turmas de alunos mais velhos, e ele conseguiu fazer com que na hora que eu cheguei na escola, a grande maioria dos alunos me recepcionasse gritando um apelido que me feria absurdamente. E eu tive que passar num corredor que eles fizeram de forma absurda, e o que me marcou foi que alguns professores viram aquilo e acharam aquilo normal. Então eu já era introspectiva, eu me tornei mais introspectiva ainda. Foi muita dor. Eu lembro de ter voltado para casa e ter chorado no colo da minha mãe assim, copiosamente, chorado, chorado, chorado muito, e falado para ela: eu não quero voltar naquela escola, eu não quero ser daquela escola. E foi a primeira vez na minha vida que me bateu uma tristeza tão profunda que eu desejei não estar viva. Eu nunca tentei contra a minha vida, nunca. Mas aquele sentimento de eu não queria estar aqui, eu não queria viver isso. Porque era muito doloroso ir para a escola e lidar com aquela dor. Era muito doloroso todas as vezes a mesma coisa, se repetindo, até que a minha mãe entrou realmente com a intervenção. Mas foi muito, mas muito doloroso. Foram as 2 cenas, né? Eu não danço com macaca, e a segunda era de um apelido que a escola, de crianças que eram mais velhas do que eu e eram adolescentes, que deveriam me proteger, e até mesmo professores dizer: não, não, para com isso. E todos riram e todos debocharam, e passar naquele corredor para mim realmente foi assim, era como se fosse um corredor da morte. Uma coisa é quando você é criança e você tem que lidar com certas situações. Outra coisa é quando você já sai daquela fase de criança e você começa a ter entendimento das coisas e você começa a compreender o todo. Rejeição. Eu fui rejeitada. Acho que toda criança viveu uma paixonite, um amorzinho por um coleguinha. E eu sempre fui muito intensa, então desde cedo era uma coisa intensa que eu sentia por um colega, e eu naquela coisa de ser carinhosa, de me aproximar, de tentar falar, eu comecei a perceber o levante dele de levar outros colegas da escola a debocharem de mim, a falarem quem ela pensa que ela é, porque eu me declarei. Foi a primeira vez na vida que eu me declarei para alguém. E foi uma coisa muito dolorosa de entender que alguém não me queria, mas não queria com críticas, não me quis dizendo assim: eu não te quero criticando, eu não quero você apontando os meus defeitos, você não é para mim por causa disso, o seu cabelo não é bom para mim, seu rosto não é bom para mim. E aí ele acentuou defeitos que para ele eram defeitos na época, e hoje eu entendo que não, mas na época defeitos físicos da Alessandra, e ele dizia: então por causa disso você não é para mim. E aí o que mais me machucou é que um tempo depois ele estava realmente naqueles namoricos, né, com uma menina que era outro padrão. E aquilo eu entendi, mais uma vez. Naquele dia eu tive certeza, eu não encaixo.
eu não encaixo nesse sistema, eu não encaixo aqui. E dói muito ser rejeitado, dói absurdamente, porque administrar rejeição não é tão simples. E a rejeição ela acontece em muitos casos que podem trazer consequências futuras. Eu sofri isso e isso foi algo muito, mas que mexeu muito comigo mesmo. Feriu muito e foram anos para eu poder melhorar e resolver isso. Eu vivi num tempo que padrões eram essenciais, tanto na infância quanto na adolescência. Mas eu entendi que ser negra ia ser pancada quando eu me deparei com uma professora de geografia na minha 7ª série, que hoje é o 8º ano, e que eu era uma aluna muito dedicada, porque minha mãe não dava mesmo espaço para a gente ter moleza, a gente tinha que estudar. Mas ela, diante da sala inteira, mesmo com meu esforço, ela me chamou de burra, negra, burra. Eu vou ter que rachar sua cabeça para você entender algumas coisas. Ali eu entendi, de verdade, foi ali que caiu a minha chave, que independente do que eu fizesse, eu ia ficar à margem. Ali eu entendi que não adiantava eu ser da equipe, que eu me esforçava, eu ia ficar à margem. Eu me lembro que eu senti tanta raiva, muita raiva, mas muita raiva. E eu cheguei em casa, porque minha mãe é uma mulher bem resolvida, então a gente chegava em casa e falava, mamãe, aconteceu isso aqui, porque a gente sabia que ela ia resolver o problema, né? E a minha mãe falou, nós vamos na escola amanhã resolver isso. E diante da minha mãe, ela mentiu com a cara mais lavada do mundo. Ela mentiu. Então, foi ali naquele momento que eu entendi assim, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Na hora que quiserem te ofender, eles vão dizer, você é a negra. Você é a fedida. Você é a burra. Ali caiu a minha ficha para muita coisa. Nessa época eu tinha 13 anos, e 13 para 14 anos, e foi um momento que eu entendi que não ia resolver eu ter certas qualidades para certas pessoas. Eu ia continuar sendo a negrinha do cabelo duro, desengonçada, desajeitada. Ali eu entendi que eu teria muito trabalho pela frente. Quem me vê hoje falando sobre Jesus pode se perguntar, né? Mas quando foi que começou essa intimidade da Alessandra com esse tal desse Jesus que ela tanto ama? E esse Jesus, ele marcou a minha vida. Minha primeira grande experiência com ele foi aos 6 anos de idade. Eu vivi um momento muito forte numa batalha espiritual, que não vem ao caso, mas eu vi a manifestação dele na minha vida. Eu senti que algo diferente ia acontecer na minha vida. A partir desse momento, eu comecei a desejar viver aquilo de novo. E aí eu fui muito bem instruída pelos meus pais a buscar uma intimidade com ele. Mas com 6 anos, eu fui impactada por ele numa realidade muito forte. Numa realidade bem forte para uma criança de 6 anos. Eu lembro muito claramente tudo que eu vivenciei, toda aquela luta espiritual, e ele ali me protegendo, me defendendo e me dando força e coragem, que é o que ele faz até hoje. De lá para cá, é um amor incondicional. É um amor incondicional. Eu lembro que a minha mãe, ela rezava com a gente algumas orações muito específicas de criança, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou. E aí, na casa da minha avó, tinha um quadro que tinha um anjo da guarda defendendo 2 criancinhas. E aquele quadro, eu me sentia assim, eu era uma daquelas crianças, porque eu sabia que ele estava me guardando. Como católica, eu aprendi desde cedo, Ave Maria, cheia de graças. Então, as experiências com ele e com o céu foram muito fortes, marcaram tão profundamente a minha vida, que hoje eu não consigo nem imaginar estar longe da presença dele. Maria. Quem é essa mulher Maria? Eu conheci ela muito cedo. Minha mãe era legionária da Legião de Maria, então tinha as orações da Catena,
o Santo Terço, as visitas que elas faziam às pessoas para orarem, as reuniões semanais. Então eu cresci num ambiente muito mariano. Muito mariano mesmo, mas não só aquele ambiente de rezas, mas um ambiente de experiência. Então minha mãe sempre dizia, ela nunca está acima de Jesus, mas ela é uma via poderosa para que você possa conhecê-lo. Então eu tive experiências com ela fortes. Eu passei um tempo da minha vida muito assim distante, até que no determinado momento, na minha cirurgia do pulmão, foi um resgate absurdo da presença dela na minha vida, na minha história. E eu entendo muito mais do que eu poderia entender sobre ela. Mulher forte, aguerrida, me instrui, é uma mestra, é rainha, é minha mãe, e eu tenho um amor profundo com ela. Amor profundo, é inquestionável, não adianta nem ninguém chegar para mim para falar o contrário. Eu a conheço, eu não ouvi falar sobre ela, eu sei quem ela é. E ela se faz presente na minha vida e na minha história. Quando você é uma criança introspectiva, você não tem muitos amigos. Eu nunca fui uma criança de muitos amigos. Os meus amigos sempre foram os meus pais e as minhas irmãs. Mas eu tinha uma amiga e ela tinha alguns problemas também de complexo, e ela era muito criticada porque ela usava óculos bem fundo de garrafa, e a gente se assemelha os iguais, né, gente? Aí vai juntando com quem parece com a gente. Então tá de lado, você junta com quem que tá de lado também. Só que num determinado momento, a gente passou uma fase de infância para adolescência juntos, e num determinado momento ela me traiu. Ela me trocou, ela trocou amizade comigo por outras pessoas que tinham um padrão aquisitivo muito diferente do meu, e eu não tinha aquele padrão aquisitivo. Aquilo me sangrou tanto, aquilo me feriu tanto, que eu não sei nem explicar a dimensão da dor. Porque era alguém que convivia na minha casa, que eu convivia com ela, fazíamos trabalhos juntos. Tudo que eu contava para ela era: eu sou apaixonada com o Fábio Júnior. Eu contava, eu era muito nova assim, ai, quero casar com o Fábio Júnior. Era aquela coisa de você contar para uma pessoa tudo que você quer. E num determinado momento eu vi aquela dor se instalando na minha vida. Eu confesso que depois desse período eu fiquei muito tempo sem dizer que tinha amigos. E aí um dia eu resolvi abrir-me para as novas amizades, e eu entendi algo. Se fizeram coisas com você que foram tão duras, não faça com as pessoas. E ao invés de esperar que as pessoas sejam amigas para você, seja grande amiga para as pessoas. E Deus sempre vai se encarregar de unir o seu coração a corações verdadeiros. Então, no meu passado foi muito complicado lidar com essa questão de amizade. Eu sempre estabeleci que os meus melhores amigos estavam dentro da minha casa, assim como é até hoje. Os meus melhores amigos estão dentro da minha casa, mas eu tenho amigos hoje. Quando eu tinha 13 para 14 anos, eu me apaixonei perdidamente pela palavra de Deus. Eu vi um dia minha mãe pregando, minha mãe era pregadora do Evangelho, participava de um grupo da Renovação Carismática, e ela pregava com muita veemência, na simplicidade dela, e arrebentava. E ela pregou uma palavra que está em Marcos capítulo 16, o versículo 15, que diz assim: ide pelo mundo pregai o Evangelho. E eu gostei muito daquele evangelho que ele dizia que você podia pisar nas cobras, nos escorpiões. Eu achei o máximo, que você podia beber veneno e nada ia te acontecer. Com aquela cabeça eu falei assim, meu Deus, eu vou virar ninja, porque eu acreditava que era bem de forma visceral, né? E eu vi minha mãe pregando aquele evangelho e foi muito impactante quando eu me deparei com aquela palavra e um sentimento no meu coração. Eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer a mesma coisa que ela faz. E eu via a minha mãe sendo muito fiel nas orações, sendo fiel em tudo. Uma mulher extremamente usada por Deus, Deus revelava coisas para ela impressionantes. E então eu comecei a pregar a palavra de Deus.
É lógico que eu não tinha uma desenvoltura lá, grandes coisas, era aquela transição da introspectiva para aquela que era mais ou menos entrosadinha, mas era entrosadinha só com Jesus, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora e os anjos. E ali foi o meu primeiro momento, assim, eu me deparei dentro de uma capelinha muito simples, falando que Jesus era o Senhor e que eu iria pregar o Evangelho a todas as criaturas. Eu acho que Jesus levou bem a sério isso, né? Porque ele me fez realmente embaixadora do reino. Eu posso dizer para você que desde aquela época até hoje, foram muitas experiências vividas. E eu, naquela época, eu lembro assim de um amor tão genuíno, de um desejo pela palavra. Sabe aquela coisa de interpretar a palavra bem assim, né? Ao pé da letra, tipo, se teu olho te fez pecar, arranque-o. Hoje eu dou risada disso e vejo o quanto eu escolhi estar com ele e ele me escolheu. Eu nem creio que ele tenha me escolhido primeiro, fui eu quem decidi estar com ele. Eu amei pregar a palavra naquele dia e eu amo pregar a palavra até hoje. Quando eu olho para o meu passado, eu não tenho mais dores. Até porque foi um processo de cura que foi acontecendo. Nem sempre foi assim, tão bem resolvido. Mas quando eu olho para o meu passado, eu glorifico a Deus, porque eu não me tornei refém das coisas que fizeram comigo. Eu não me tornei refém das falas que chegaram até a mim. Eu não me tornei refém das críticas, dos apelidos. E eu fiz as pazes com o meu passado, porque se existe uma mulher hoje com uma mentalidade nova, com a força que vem de Deus, é porque ela teve um passado onde ela precisou ressignificá-lo para viver algo extravagante no mundo espiritual e como pessoa. Eu fiz as pazes com ele, eu perdoei pessoas, nem sempre foi fácil. De vez em quando eu dou uma olhada assim e penso, nossa, e aí eu consigo rir de coisas que aconteceram. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivenciei, porque o que eu vivenciei fez da Alessandra hoje uma mulher destemida no mundo natural e no mundo espiritual.